Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos realizar mais um encontro Ciência e Negócio do PPG do ano de 2023. Dessa vez contamos com a presença da professora e pesquisadora do PPGP da Uninove, a professora Cristina Scafuto, e a gerente de RH da Fortunato, a professora Alessandra Santos. Desde já agradeço a presença de vocês aqui hoje. O tema do nosso encontro será o mestrado profissional e sua conexão com as organizações. Bom, antes da gente começar, por que nós convidamos essas duas mulheres para vir para cá conversar? Nós sempre trazemos um representante de uma empresa e alguém da academia para a gente poder conversar sobre assuntos que interessam tanto o mercado quanto a academia. Então, hoje o nosso foco é o mestrado profissional e como é que isso consegue se conectar com as organizações. Então, se a gente começar, eu gostaria assim, que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês, para o pessoal entender a razão de vocês estarem aqui para esse bate-papo, E aí, depois a gente começa a conversar sobre o tema. Pode ser? Podemos começar aqui. Então, vai lá, Isabel. Bom, meu nome é Isabel, como a Tatiana já falou. Eu sou professora do mestrado e doutorado profissional em gestão de projetos da Uninove. Sou doutora em administração, especialista em gestão e planejamento de eventos, mestre em ciência da linguagem, graduada em turismo. Então, eu tudo bem assim, E eu já, além disso, o que me ajuda um pouco a entender também essa questão da pesquisa com a empresa, é que eu já tive empresa. Eu já fui empresária no ramo de pescados, de indústria do ramo de pescados. Já falei uma empresa. Eu brinco com os alunos, se vocês quiserem uma consultoria de como falir uma empresa, pode conversar comigo, que eu sei. E eu acho assim, super importante, só para complementar, você tem a sua apresentação, que é super importante isso aqui, o que a gente está fazendo, que é uma discussão que já vem de muito tempo, como que a gente concilia a academia com as empresas. Mas é basicamente isso. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, eu sou a Alessandra, eu estudei psicologia aqui nessa casa, na Univale. Sempre tem que ter sempre uma nostalgia quando eu volto aqui. Durante a minha carreira, eu sempre trabalhei na área de RH. Eu fui estudar as questões de psicologia, saúde mental, avaliação psicológica, neuropsicologia, e com esse olhar para dentro da organização. Eu estou na Fortunato desde o início das operações, desde 2007. Desde 2010, eu estou na gestão do RH. E a Fortunato e a Univale tem uma conexão bastante grande, porque muitos dos profissionais da Fortunato se formaram na Univale, pós-graduação, na Univale, e agora nós temos uma conexão aí com o mestrado também. Vocês vão saber aí durante as conversas aqui. Bom, obrigada. Eu gostaria de começar com a Alessandra, nos falando assim, como é que a empresa enxerga a importância da academia para a conexão dos seus processos, do trabalho do dia a dia, para a resolução de problemas. Qual a contribuição que a Fortunato consegue enxergar nisso? Tem vários alunos que a gente tem aqui, uma parceria da universidade. Como é que isso fica claro para vocês dentro da empresa, E a investir e apoiar essa educação? Escolaridade, desde o início, foi um ponto fundamental. Tanto que nós temos pessoas no cargo da base, no cargo operacional, e uma definição foi que o ensino médio seria um requisito inicial. Então, nós temos 1% de pessoas com ensino fundamental. Dali para frente, médio, superior. Então, escolaridade já foi um ponto importante. Daí para frente, durante a nossa gestão, durante o processo de muitas pesquisas, a gente tem espaço para que estágio seja feito. E, claro, não tem como não falar do nosso maior exemplo, o nosso diretor é aluno do mestrado aqui. Então, ele também é uma pessoa com uma carreira de escolaridade
bastante alta e é o nosso maior incentivador. Os nossos processos têm essa conexão da teoria com a prática, os professores que batem na porta, têm a porta aberta, e é campo de pesquisa, de estudo, para quem puder, para quem tiver interesse em estudar as questões da área portuária, que são tão relevantes, né, na nossa região. E como é que, Isabel, como é que a gente vê a academia, né? A gente vê essas demandas da empresa, a gente aqui na região está percebendo um interesse crescente das organizações em capacitar, né, em procurar cursos para capacitação dos funcionários, tanto de graduação quanto de MBA e mestrado agora, né, que está começando a entender essa importância disso. E nesse cenário a gente tem um mestrado profissional, né? A academia veio com um mestrado profissional tentando, né, fazer essa conexão. Como é que você enxerga isso, né? Essa conexão da academia com a necessidade de mercado? É interessante que a gente vê que a academia, de uma maneira geral, tem essa preocupação. Nós sempre tivemos muito essa preocupação, tanto com a pesquisa, como que a gente faz com que as nossas pesquisas possam ser usadas pelas empresas. E a gente sempre teve dificuldade com isso, né? Muitas vezes, até por algumas empresas não conseguirem enxergar os benefícios, outras vezes por nós pensarmos, a gente tem que pesquisar e publicar e pronto, né? Só que a nossa publicação, a gente sabe que não é acessível para as empresas. Muitas vezes a maneira que a gente escreve também não é tão adequada para que a empresa entenda. Então, eu acho que nós, como universidade, como academia, a gente tem esse desafio de fazer com que as nossas pesquisas possam ser utilizadas, viabilizar com que tudo que a gente pesquisa e sabe que vai mas apesar de que a gente ainda tem essa dificuldade também. De qualquer maneira, a gente vê, a academia tem isso, né? A gente vê essa necessidade, e a gente vê também que mestrado profissional, né? Que foi justamente a minha pergunta. Uma das coisas que os alunos, quando entram, eles perguntam: qual é a diferença do mestrado profissional para o mestrado acadêmico? Né? Eu lembro que tinha um aluno de mestrado que queria fazer um doutorado, e ele dizia assim para mim: eu acho que vou fazer um acadêmico, porque o acadêmico é mais profundo. Aí eu olhei para ele e disse assim: não, eu acho que tu não entendeste qual é a diferença do mestrado profissional do mestrado acadêmico. Vou explicar qual é a diferença, então. E eu falei para ele que são dois mestrados que vai ter a profundidade de científica, metodológica, teórica, da mesma forma. A diferença é que o acadêmico ele pode entregar somente uma contribuição acadêmica, teórica, né? Uma tese, uma dissertação, pode trazer para a gente uma contribuição teórica. Só. Nós, aí eu já disse, o mestrado profissional, o doutorado profissional, ele é um pouco mais difícil ainda, porque a gente não pode só entregar uma contribuição teórica. A gente tem que entregar uma contribuição teórica e também uma contribuição prática. Que é aí que eu vejo que tem uma ligação muito mais forte com as empresas. Porque os nossos acadêmicos, eles também entregam contribuições, né, práticas, eles são importantes muito. Não estou falando que um é melhor que o outro, pelo amor de Deus, não é isso. Eu quero mostrar foi o que eu quis mostrar para ele, né, que a gente precisa ter esses dois viés. E que, mesmo o acadêmico tendo essa questão prática, nós, no profissional, a gente precisa estar. Então, essa ligação que a Univale, por exemplo, faz muito bem, que é aproximar as empresas com o mestrado, como vocês mostram aqui e fazem muito bem, ela ajuda muito, porque nós, como pesquisadores, né, mesmo sendo um mestrado profissional, precisa ter pesquisa, mas a gente consegue fazer com que a gente possa estar um pouco mais perto das empresas e possa transmitir melhor o que a gente faz, né? Possa colocar em prática, mostrar que é possível. E quando a pessoa, o profissional, faz um mestrado, a gente sabe que é um pouco diferente do MBA, ou de uma especialização, que é importante também, porque ela é muito mais específica, né? É muito mais prática, operacional. O mestrado profissional, o doutorado profissional, ele vai te trazer uma visão muito mais estratégica. Né?
de como que as empresas podem colocar em prática certas mudanças que, na verdade, às vezes a gente não faz com metodologia, com teoria, com metodologia, e que a gente sabe que é importante, porque se não tem um método para fazer, faz de qualquer jeito, a gente sabe que tomada de decisão às vezes é assim, né? Vai lá, toma a decisão, e a gente estuda a tomada de decisão e sabe que não tem muita lógica, que é baseado em alguma coisa que está pensando no momento. E se a gente começa a tomar a decisão por dados, né, que as empresas às vezes têm um pouco de dificuldade de fazer isso, eu acho que está mudando um pouco, né? Graças a Deus, né? Vendo os dados, utilizando estatística, metodologia de uma maneira adequada, as decisões podem ser tomadas melhor, porque com base em dados a gente toma as decisões nas empresas. Então, o mestrado profissional aqui, falando tudo isso, pode contribuir muito nisso. Para elucidar nesse ponto, né? A gente teve alunos aqui de mestrado da Protonave e eles fizeram projetos, eu acho que isso que é interessante, né? Que foram montados para a Protonave, né? O problema da Protonave, as soluções para a Protonave. Deixa eu falar um pouquinho assim sobre como é que a Protonave percebeu isso, como é que foi. Eu até falei para a professora Regiane, né, que eu fiz uma pesquisa com os alunos que fizeram, né, que já fizeram. Então, o Luiz Lemos, eu brinco que ele conseguiu me dar a resposta mais objetiva da vida dele, porque ele é também, né, quem já estudou com ele sabe que ele gosta de explicar. Então, ele disse que ele estudou cooperação, ele falou, os campos de estudo, cooperação, internacionalização e shipping industry foram pesquisados com seu efeito no Brasil. E aí, esse foi o tema da dissertação dele. E aí, ele falou que ele conseguiu colocar na dissertação toda a vida profissional, que até então era vivência empírica, e ela se tornou teoria. Então, é tão gratificante, né? É tão claro que a gente consegue enxergar esse equilíbrio. A gente estava conversando sobre isso ontem. É o equilíbrio da vida acadêmica com a vida prática. Às vezes a gente brinca que existe planejamento e fasejamento. A gente erra muito, né? No mercado, a gente erra muito em seguir pelo fasejamento. Então, a possibilidade de ter esse equilíbrio, ter um campo de estudo e trazer isso para dentro da empresa e ter uma direção que apoia é fundamental. A gente estava conversando sobre isso. Essa é a grande diferença. Então, temos processos, assim como o gerente jurídico, o Diego, que também fez um mestrado profissional aqui na Unipare. O tema de estudo dele foi compliance. Ele fez uma melhora, né? Uma implantação do nosso sistema de compliance. Nós conseguimos ter o selo Proética, que era algo que tinha, estava no planejamento, né? Faltava ter o compliance officer. Nós não conseguimos ter o selo, porque dentro da avaliação não tinha compliance officer. Então, a decisão foi ele estar empossado como compliance officer da Protonave. Depois disso, a decisão foi buscar a certificação da ISO 37001 de corrupção. Tivemos a certificação, recentemente tivemos a renovação do nosso certificado. Quanto a um mestrado, né, os dois exemplos conseguiram contribuir para os processos dentro da Protonave. Para a empresa, né? Eu sempre costumo falar uma coisa importante aqui, que a gente, enquanto né, colaborador, ou enquanto trabalhando em empresas, a gente tem muita experiência na prática, né? Aí eu sempre digo para os alunos, quando vocês vêm para a academia, né, que eu falo que é academia, que não é para fazer musculação para o corpo, mas para o cérebro, né? Quando a gente vem para a academia, a gente começa a ter um contato com a teoria. E eu vejo em sala de aula que as alunos dizem,
não, mas eu fazia isso, se eu soubesse disso, tipo assim, né? Se eu soubesse, eu não tinha errado nisso. Vários alunos falam isso na sala de aula. Mas isso aí já existia. Eu sei, lá de 1900 e bolinhas. Mas se eu soubesse, eles falam, não sei, tu vê que a pessoa tá pensando, meu Deus, quanta besteira eu fiz, sabe? A cara que a pessoa faz é isso. E aí eu digo assim, pessoal, o que é, né, qual o diferencial desse profissional que não tem só prática e também não tem só teoria? Qual a diferença dele? A diferença dele é exatamente na interconexão. Eu digo que é onde eu consigo cruzar o que eu aprendi de forma teórica, olhar para a prática da minha empresa, no caso, eles vieram aqui aprender baterias. Eles conseguiram entrar na portonave e olhar a realidade da portonave e ver como essa teoria podia casar com a portonave. Não é pegar a teoria num pacotinho e jogar dentro da portonave, não é isso. Né? Normalmente a gente diz que isso são ferramentas que a gente usa nos cursos de MBA. Eu pego a ferramenta, chego na empresa e aplico. Tá? O que eu estou usando aqui quando eu falo no mestrado? É a capacidade de eu entender a teoria, entender o porquê daquela ferramenta, né? Porque como ela foi criada, tem que estar por trás dela. E aí eu olho para a minha prática, que é a minha vida de fazer dentro da organização, e começo a entender como eu posso diminuir, né, esse gap entre os dois, e não que eu não vá errar. Eu sempre digo isso para os alunos, não é que a gente não erre, a gente erra menos. Porque tanta gente já errou antes, e nos escreveu e nos disse que desse jeito não dá, por que eu não vou? Por que eu vou repetir o mesmo erro? Então, assim, eu posso errar outras coisas, né? Mas não repetir o mesmo erro. Então, eu acho que isso é a grande sacada do mestrado profissional, né? É conseguir fazer o aluno ter esse olhar, né? De olhar para a teoria e olhar para a experiência dele do mercado e como talvez eu possa conseguir fazer diferente aqui se eu aplicar isso aqui. Né? E também alguns alunos falam assim para mim, professora, hoje, até a semana passada eu conversei com o hoje, toda vez que eu tenho um problema, eu entro nas bases de dados que eu nem sabia que existia, eu nem fazia ideia que isso existia, eu entro nas bases de dados, coloco as palavras-chave do problema que eu estou tendo na minha empresa e vem um monte de artigo. Aí eu vejo se eu não estou sozinho, que eles dizem, não sou só eu que estou errando, não sou só eu que estou com essa dúvida, tem muita gente que está pesquisando isso. E ele disse, meu Deus, eu comecei a ser muito mais assertivo nas minhas decisões. Ele disse assim, não que eu não erre, mas pelo menos agora eu consigo dizer o porquê que eu estou decidindo daquela forma. Então, eu acho que essa ligação do mestrado é muito interessante, é muito legal a gente ouvir o aluno dando esse feedback, eu vi a empresa falando desse retorno, né? E aí, quando a gente vai para a academia, a gente vê todo esse esforço da academia tentando, né, fazer com que esse mestrado, que nem eu brinco com a Rosa, que é o mestrado acadêmico, se descolhe do acadêmico, no sentido de não tentar teorizar, e sim aplicar, né? Pegar a teoria e construir ferramentas práticas de aplicação, que eu acho que é o grande salto, que é o grande diferencial quando você né? E às vezes as pessoas acham que isso é mais fácil de fazer, mas até eu brinco, é fácil quando a gente tem muita experiência e bagagem de mercado, porque aí eu consigo olhar para o mercado, eu consigo olhar para a teoria e consigo fazer isso que eles fizeram no portonado. Agora, se eu não tenho muita bagagem de mercado, eu olho para a teoria, eu não consigo ainda ver muitas conexões, né? Isso é o que eu percebo dentro da sala de aula. Então, quanto mais bagagem de mercado os alunos têm, eu vejo que eles conseguem ter um aproveitamento maior da aplicação teórica. Tá? E isso, para mim, é muito claro, assim, dentro da sala de aula, essa colocação. Não que no acadêmico isso não seja possível, não é isso, né? Mas o acadêmico, a preocupação dele não é tanto transformar em ferramentas algumas coisas, né? E sim propor coisas mais teóricas ou alguns passos que a gente brinca. Eu nunca vou conseguir, dificilmente eu vou ser um pesquisador que construir, né, uma obra inteira. Eu boto um tijolinho, quem sabe só acertar um cimentinho ali, tá bom, né? Em cima na construção da casa. Quando a gente está falando em mestrado acadêmico, né? Mas em prático, a gente está interessado em resolver um problema real dentro da empresa, né? Então, eu acho que essa conexão com o mercado é importante. E agora, uma outra pergunta para a Alessandra. Como é que a Portonave vê a possibilidade dos alunos também estudar fora do Brasil? Eu sei que vocês têm iniciativas nesse ponto, né? A Portonave, ela é uma mãe, eu falei que era uma mãe, ela disse que eles
não são mamães, né? Explica um pouquinho porque os funcionários sabem isso, né? A gente não é mamãe, a funcionária é uma avó. Então, assim, às vezes você vai explicar e você não entendeu por que eles não entenderam isso, né? Em termos de auxílio, né, para desenvolvimento, capacitação dos colaboradores. Fala um pouquinho para o pessoal entender um pouco. Tá bom, posso dar uma opinião? Ótimo, mas eu trouxe anotações, eu falei, não dá para a gente confiar na nossa memória, né? Então, voltando a falar de escolaridade, né? Eu falei que a gente tem 1% de pessoas com ensino fundamental e 45% de ensino médio, 44% de ensino superior, e olha que metade do nosso público é operacional, Impressionante. e é operador de equipamentos, que é o motorista de carreta, as pessoas que fazem carga e descarga, equipe CRIS, né, que fazem carga e descarga, que é o que a gente imagina que as pessoas tenham baixa escolaridade. É um requisito nosso, uma escolaridade mínima e um incentivo. Né? Então, e aí, especialização tem 10%. A Cotonave oferece subsídio de educação, que é 80% da mensalidade de graduação, de graduação em idiomas. É possível ter a escolaridade e o idioma, mais de um idioma para os gestores. 100% de subsídio de idioma e pode fazer quantos conseguir. Né? Não tem limite. Porque idioma é uma coisa que é relevante na nossa organização. Nós temos um acionista que a sede é na Europa. O inglês é o idioma falado nas nossas reuniões com eles. O espanhol e o francês também, uma questão de outra necessidade de outras visitas. Então, para os gestores, existe um subsídio de idioma um pouco maior. E para o público geral, 80% de graduação, pós-graduação, idioma inglês. Especialmente os mestrados, os alunos que vão, serão 4, as 4 matriculados, Cris está aqui também. Qual foi a decisão? Nós fizemos um combinado, né? Vamos fazer cada parte vai ceder um pouco. Então, o profissional vai estar de férias, mês, né? O exemplo de Alicante, né? Vão fazer dupla titulação. Isso, quem vai fazer dupla titulação. Então, qual foi o nosso combinado? O que nós oferecemos? Então, vocês vão sair de férias, estarão em férias, né? Não vai faltar o trabalho, não vai ter a empresa vai pagar a passagem, a hospedagem de vocês e vocês a alimentação, né? Tá bom, né? Isso, 80% da mensalidade, 80% da mensalidade, 100% da passagem na hospedagem. Eu queria que não vá colaborar, eu queria que ela disse que é um amor. O currículo descritivo. É uma bola. Mas olha só, a gente estava a gente estava conversando ali, né? Gente, muito interessante, né? Porque alguns alunos, por exemplo, que eu conheço, que conversam, professora, graduação, eu não tenho aporte da minha empresa e tal. Pelo contrário, tem empresas que ainda o aluno, funcionários assim, eu quero fazer uma graduação, eu quero melhorar, eu preciso só um dia sair um pouquinho mais cedo, trocar o meu horário. Não tem como. Gente, é um absurdo, né? Eu fiquei impressionada com as coisas que vocês fazem, porque tem uns relatos e a gente vê, claro, as empresas, são muitas empresas, né? Muitas estão fazendo da maneira que vocês fazem, né? Até um pouco menos, ou tudo bem, mas fazem alguma coisa. Mas tem alguns líderes que sempre aí tem que chegar atrasado, não consegue fazer uma faculdade, e aí a gente não começa a ver que tem empresas que não entendem o quanto isso seria importante, né, para a empresa de uma maneira geral. Porque se a pessoa está lá se esforçando, pagando com o seu próprio bolso, o que tem, dá uma flexibilidade
fixada, não, se eu não estou para outra, não é assim, né? Então, realmente é muito bom e importante o que vocês fazem, e esse investimento, acho que a Alessandra pode até falar melhor, quando a empresa investe no funcionário, o retorno é muito bom, né? Que é o que a pergunta que tinha feito anteriormente também. Esse retorno, a gente academicamente estuda, né? Faz essas pesquisas e a gente vê o quanto que tem esse retorno, né? De aumento. Claro, tem muitas empresas que não conseguem tangibilizar, não fazem esse tipo de comparação, não conseguem. Mas se a gente começa a medir o desempenho dessas pessoas que estão estudando, que estão desempenhando, ou até em outro nível, pensando no mestrado, realmente a empresa tem tudo isso que vocês estão investindo traz um retorno, né? E falando dentro do grupo, né, o acionista da Fortunari, que hoje tem 100%, já foram 2, e ele perdeu a sua parte, e hoje o acionista tem 100%, tem 70 terminais no mundo. Os profissionais da Fortunari são muito profissionais de referência. Nós já tivemos situações em que profissionais nossos foram para outros terminais no Brasil e no exterior contribuir com problemas que aquele terminal tinha. Né? Saiu daqui para resolver. Alguém ficou fazendo o trabalho daquela pessoa, o profissional foi para um outro terminal, auxiliar, seja na implantação, seja numa situação crítica. Isso, para nós, como empresa, como imagem, como credibilidade, como retorno, né? De elaborar um orçamento e pedir coisas a mais, isso é considerado também. Posso complementar? Eu me estou comentando sobre isso, lembrei de uma empresa que a gente fez uma consultoria, uma empresa do Norte, que ela tinha 22 mil funcionários, né? E ela precisava implementar uma universidade corporativa. Então, foram 3 meses indo para lá para construir a universidade, né? Porque eles nem tinham, a gente foi construir, ajudar nessa construção. Então, chegando lá, vamos fazer reunião, para vocês verem como a pesquisa, de uma maneira geral, ajuda em tudo isso. Chegamos lá, então tá, vamos ver, porque o RH, né, nós lá fazendo, éramos 2 consultores junto com o RH fazendo essa entrevista para começar, e eles disseram assim, porque a gente quer aliar essa universidade corporativa com remuneração e também com competências. Tá? Então, nós construímos uma trilha, íamos construir essa trilha para que o funcionário, ele entrava desde a base, para entrar para ser contratado, ele tinha que passar por um curso, e cada vez que ele tivesse que subir, e eles estavam abrindo uma rede de supermercados, estavam abrindo muitas filiais, e eles precisavam treinar pessoas de base operacional mesmo, que eu acredito que tem essa dificuldade de, na hora da contratação, como que eu faço. Nós chegamos, então tá, se é competências, mas é competências, a gente precisa ver cada cargo, que competência a gente dá uma consultoria, e a consultoria já fez as competências. Eu disse, então, que ótimo, né? Uma coisa menos para a gente, vamos projetar as competências. A consultoria tinha colocado assim, verdadeiros super-heróis, porque eram assim, 11 competências, 12 competências para um cara operacional que estava chegando. Aí eu olhei aquilo, eu disse assim, tá, esse cara tem que ter essas competências. Então, o que essa pessoa faz? Gente, não dá. Vamos fazer tudo de novo. Então, claramente, a gente tem muitas consultorias por aí que chegam sem pesquisa, sem base teórica, aquilo que a Tatiana falou, né? Várias pessoas já erraram, está lá escrito nos artigos, tem cientificamente comprovado que não dá, humanamente impossível, as pessoas podem ter tantas competências assim, nem é necessário para desenvolver determinado cargo, então vamos construir todas as competências. Como é que aí onde a ciência também entrou, né, para fazer vamos entrevistar, vamos fazer uma pesquisa com todos os funcionários, né, de todas as áreas, para entender o que eles também pensavam dessa universidade corporativa, esperavam
Então, foram várias entrevistas onde a gente rolou metodologicamente pesquisa qualitativa, para iniciar também isso tudo. A gente fez um bibliométrico para entender tudo sobre diversidade corporativa. Para vocês verem o quanto que, então, a academia ela pode contribuir para implementar algo dentro da empresa. Né? Claro que foi só um exemplo de uma universidade corporativa. Então, nós utilizamos vários métodos, várias pesquisas e conseguimos fazer toda a construção dessa universidade corporativa, cada item, o que cada colaborador, cada funcionário poderia passar para entrar para um novo cargo, como que estava ligada a remuneração, cargos e salários mesmo. Tudo isso foi exposto no site da empresa, para que ele soubesse qual trilha que ele teria que ir. Então, mais um exemplo, além desses que a Alessandra trouxe, de como a universidade, a pesquisa, o método, a teoria pode contribuir para a gente conseguir aplicar de uma maneira adequada dentro da empresa. Isso é verdade. Eu percebo bastante que a minha área de RH, humanos, eu percebo isso muito nas áreas, por exemplo, às vezes algumas empresas, eu vou fazer uma pesquisa com os funcionários, aí eles elaboram um questionário, vão lá e aplicam com os funcionários, aí veio esses resultados. Mas por que tu fez isso? Com preparo. Teve algum teste? Vocês foram procurar para ver se já tinha um questionário pronto, né? Vocês seguiram, que método vocês eram? Pergunta métodos, foi? Que método? Aí, mas isso não é importante, claro que é. Porque aí eu disse, olhando esse questionário, eu já posso dizer, essas 3 primeiras questões vocês induziram a resposta. A forma como ela está construída está induzindo a resposta. Então, vocês não estão conseguindo tirar o que vocês queriam do funcionário, porque vocês induziram que ele respondesse o que vocês queriam que ele respondesse. Porque vocês foram lá não para ver o que ele queria, mas para provar o que vocês estavam pensando. Então, assim, se metodologicamente a gente entende isso, que é uma das coisas que a gente tenta, né, bastante mostrar a importância do método, eu posso ir para dentro da minha empresa, procurar ferramentas que já estão disponíveis nos bancos de dados, ou, não encontrei algo específico que eu quero, pelo menos eu sei como construir uma que não incorra nesses tipos de problemas, entre outros, mas que não incorra em coisas básicas, que acabam invalidando a pesquisa. E aí a gente vê muitas empresas dizendo, nem faço mais isso, porque isso aí não dá certo, nada que está ali está correto. Claro que não está, porque não tem um método, né? Não é só sentar e fazer questões para as pessoas responderem, né? Não é que eu brinco assim, da professora Dani, né, que trabalha no treinamento. Então, assim, eu não vou chegar lá na empresa, né? Vocês construíram toda uma trilha, o que era possível. Então, eu não vou chegar na empresa, na RH, e dizer, eu quero contratar um treinamento. Treinamento que eu não sei, quem está na moda hoje, né? Eu preciso desenvolver as lideranças. Que treinamentos que tu tem para liderança? Gente, não é assim que se faz, né? Assim, aí claro, ninguém numa área, né? Assim, né? Claro que não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Aí a gente vai ouvir isso, né? Não dá resultado. As empresas reclamando, a área de atender não dá resultado na empresa, só dá prejuízo. Isso, a gente investe, só dá prejuízo. Né? Mas, assim, é um investimento que não tem uma definição clara do que eu estou querendo buscar com aquilo. Eu tenho competências da minha organização e as pessoas precisam ter competências individuais para suportar isso. Então, não é qualquer tipo de treinamento que elas precisam. Elas precisam de treinamentos voltados para o meu negócio. Então, assim, quando eu começo a entender sobre a importância de fazer essas ligações e como a teoria faz essas conexões, a empresa começa a ter mais suporte até para tomar decisões, né? Eu observo isso. Eu acredito que também deve conviver com isso na empresa, né? Poder apresentar esses dados, né? Olha só o que aconteceu, eu pedi um orçamento maior. Eu acredito que tudo isso é um reflexo né, dessa parceria de mercado com a academia, né? Um reflexo bem interessante, assim, na minha opinião. E eu vejo, quando eu perguntei do exterior, porque eu vejo que as avaliações acadêmicas, melhor, né? Estão começando a dar muita importância para essa parte de internacionalização, né? Então, podia falar um pouco assim, o que são isso? Além da parte de internacionalização, eu lembrei de um fato também, que eu comecei aqui, a gente começou conversando o quanto a gente tem essa dificuldade de colocar as nossas pesquisas em prática, de
nós temos o nosso sistema CAPES, ele está também nos cobrando essa prática, até que a nossa conversa da antiguidade. Ele está nos cobrando mais internacionalização, mais, a gente chama de produtos técnicos e tecnológicos. Então, nós, os profissionais, para vocês verem como a gente tem mais problema, mais trabalho, nós, além de publicar, a gente sabe que a gente precisa publicar para poder ter uma pontuação boa, publicar em periódicos, né, internacionais e tal, a gente precisa também construir produtos técnicos e tecnológicos. E esses produtos técnicos e tecnológicos, para que a gente possa construir de uma maneira boa, que sejam bem avaliados, a gente precisa dessa parceria com a empresa, porque são produtos que a gente que sejam aplicáveis, né, que sejam de melhorias de processos, exemplos dentro da organização, são patentes, são cursos para pessoal de empresas e outros mais assim. Então, a CAPES, ela tem cobrado muito isso da gente, foi uma maneira que provavelmente eles encontraram de fazer com que a gente tenha mais essa conexão, né, principalmente os programas profissionais. E a internacionalização também, a gente está sendo cobrado por... Tem uma das coisas que eu vejo que vocês fazem bastante, que é essa questão social, né? A sustentabilidade de maneira geral, falando aqui bem basicamente a sustentabilidade, a gente pode falar do tripé, né? O ambiental, social e o econômico, mas para nós a gente precisa ter um impacto. A universidade, de maneira geral, e as nossas pesquisas também. A gente está sendo cobrado por isso e avaliado. Então, a gente precisa que as nossas pesquisas estejam alinhadas com os ODS, tá? Mas não tem nada a ver com o que sempre vai ter. A gente vai pegar um dos objetivos, se a gente entrar nas metas, a gente vê que as nossas pesquisas podem ter uma contribuição, de alguma forma, não direta, mas indiretamente. Então, a gente está sendo cobrado por isso também, que as nossas pesquisas precisam estar alinhadas. A gente vê que vocês, né, no relatório de sustentabilidade de vocês prezam muito por isso. As empresas, de uma maneira geral, estão sendo cobradas e as nossas pesquisas também. Então, é mais uma maneira de a gente, né, conseguir fazer essa conexão. E indo direto na pergunta de internacionalização, a gente tem universidades que se não querem internacionalizar, né, a CAPES respeita, não é o foco, né, o foco é mais regional, ou, sei lá, mas o negócio da internacionalização que a gente pontua muito também. Né? Se a gente puder levar com que as nossas pesquisas sejam aplicadas fora, ou que nós tenhamos parcerias fora. E uma das coisas que a Alessandra falou me chamou bastante atenção, que vocês prezam muito por isso, né? De fazer esse intercâmbio, de ir buscar coisas novas em outras culturas. E para nós, na pesquisa, isso é importante também, é bom. Faz com que a gente consiga evoluir. A gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa ter parcerias. A gente que pesquisa, se a gente faz uma pesquisa, eu vou escrever um artigo, vou fazer uma pesquisa, só eu, sozinho. Aí, se a gente dá para um colega, o colega já vai achar um monte de coisa, igual os trabalhos de vocês, que o professor vai lá e fala várias coisas. Meu Deus, como é que eu não vi isso? Até nós, orientadores, né? A gente olha, quando vai para a banca, a gente olha assim, meu Deus, eu não vi isso, é verdade? Porque é importante que a gente trabalhe em conjunto, né? Da mesma forma, vocês... Então, essa, né, possibilidade de a gente trabalhar em conjunto, ter outras formas de fazer, a gente estava conversando sobre isso também, outras maneiras, como que outras culturas lidam com problemas. Claro que a gente sabe que muita coisa que está sendo feita fora, a gente não consegue aplicar literalmente aqui. Não, a gente tem que adaptar, né? Adaptar a nossa cultura. E adaptar de uma maneira metodologicamente bem feita. Então, isso está sendo bem visado por nós, para que a gente seja avaliado dessa forma, tanto essas questões internacionais, como o impacto social. O impacto social, ele é tem 3 itens que nós somos avaliados, né, academicamente, o curso de uma maneira geral. Então, é o programa, né, como que ele a infraestrutura e tal, as nossas publicações e o impacto. Então, o impacto tem um peso grande tecnológicos. E esse impacto é o resultado do que levou para dentro da empresa. Então, essa conexão que cada vez mais sendo cobrada, e que de fato é bom isso,
Claro que dá mais trabalho para a gente, mas é bom. A gente sabe que é importante, né? Talvez a gente, por sermos cobrados, a gente acaba não tempo, se adaptando e conseguindo fazer formas, né, de fazer as interações, de conseguir interagir com o mercado. Sim, acho isso bem importante. Queria ver uma coisa, aliás, eu te fazendo uma pergunta, assim, como é que você percebe dentro da Protonab o olhar desses colegas que ainda, né, que estão se desenvolvendo? Como é que você percebe o olhar deles com esses colegas que já estão fazendo algo diferente? Porque a maioria do colegas falar com eles, tipo assim, porque o Luiz era a referência de ter feito mestrado, né? Eu conversei com o Luiz também, mas como é que eles enxergam isso? Como é que eles enxergam essa oportunidade? Isso é uma coisa interessante para quem está no mercado, assim, ter uma ideia de quem está lá dentro, como é que enxerga essas oportunidades. Enxergam de forma positiva e aproveitam. É claro que tem pessoas que saíram da reunião, né? Nós fizemos a professora Tatiana fez uma reunião para falar do mestrado. Sei que teve pessoas que saíram dizendo assim, já entendi que esse mundo acadêmico não é para mim. Então, ok, né? É importante ter essa clareza. E outras pessoas já pensaram, nossa, eu nunca tinha pensado. Que bom que a empresa oferece o subsídio, então agora eu vou realizar aquela minha meta, aquele meu planejamento. E essas pessoas que já estudaram realmente são exemplos e incentivam. E além da academia, né, de falar, a empresa também né? Então, como é que aqui a gente tem tanta dificuldade com a dragagem, com a bacia de evolução? Então, seja conhecer uma outra realidade, ou pesquisar, né, e buscar nas bases, naquilo que já foi pesquisado, tem um impacto muito grande naquilo que a gente vai conseguir fazer. Quando a gente vai conseguir enxergar e a consequência das nossas oportunidades internamente também. Vocês têm dentro da empresa isso conta das oportunidades internas que aparecem de progressão? Não, é que não é como, às vezes, no regime público, né, que a escolaridade tem um impacto no salário, mas aquilo que eu estou construindo da minha bagagem vai fazer diferença na forma como eu realizo o meu trabalho, como eu entrego, como eu sou visto pelo meu grupo, como eu sou visto pelo acionista e as oportunidades que vão surgindo, né? Claro, aí eu vou falar uma palavra que é outro campo de estudo, né? Carreira é o caminho que cada profissional vai construir para si, né? Não é a empresa que vai me dar carreira, sou eu que faço. E é aproveitar essas oportunidades, encher a sua bagagem. Encher a bagagem é ter mais oportunidades de crescimento. É um ciclo virtuoso. Então, as pessoas estão qualificadas, têm a sua realidade de vida, de quantidade de coisas para fazer um trabalho, né? De, não cabe para mim agora, ou cabe agora, vou fazer agora porque daqui a pouco tem filhos, então primeiro eu vou fazer o mestrado para depois pensar em ter os filhos, tem um planejamento também. Então é isso, as pessoas enxergam uma vida no modelo. E as pessoas, a gente vê os alunos de uma maneira geral, né? Fiz o meu mestrado. Esse relacionamento com outros alunos de outras empresas que estão fazendo mestrado, o quanto isso ajuda, contribui a esse problema, porque a gente vai discutir problemas, né? Dentro das organizações, da sala de aula. Esse problema acontece lá também, tem uma troca de experiência. O quanto eles crescem
só pelo lado profissional, mas o lado pessoal, né, também, de como se portar melhor, de como tomar uma decisão melhor, de como conseguir resolver um problema dentro da empresa de uma maneira melhor. Vem os exemplos que estão acontecendo com outros colegas. Então, essa troca de experiência é muito mestrado. E se vocês me permitem, né, que a Alessandra trouxe para a gente, esse momento, eu já vi que o mundo acadêmico não é para mim, com certeza, não é para qualquer um, né? Tem que gostar muito de pesquisa, mesmo sendo profissional, tem que gostar de ler muito, de estudar muito. Uma das coisas que a gente vê a diferença. Todos são pós-graduação, mas eu vou fazer uma especialização muito mais técnica. Aquilo, eu tenho uma ferramenta, uma aplico. Depois da minha aula, eu já consigo aplicar alguma coisa. E no mestrado, não. É um pouco mais profundo, né? O mestrado profissional, o doutorado profissional, o acadêmico de maneira geral. Então, a gente precisa realmente ter o dom, né, de gostar daquilo, senão não consegue fazer. Porque a gente tem que ser curioso, né? Então, eu percebo assim, alunos que têm curiosidade, eu acho que desperta mais rápido neles o entendimento acadêmico, sabe? A compreensão, curiosidade, que eu digo assim, no sentido de tem alunos que são muito engraçados, mas por quê? Mas aonde? Quando é? E tem aqueles alunos que ficam assim, isso não me dá, agora, tipo assim, sabe? O comportamento é diferente. E aí a gente vê nesse comportamento muito reflexo de como eles também estão no trabalho. Então, essa angústia do porquê, ou me ajuda, onde eu busco, o que eu faço, é muito porque ele também tem isso de querer se desenvolver e crescer, né? Então, eu acho assim, existem formas diferentes de aprender, mas como eu disse, quem tem mais essa coisa de querer, né, entender, tem um pezinho na academia mais forte. E quem tem mais aquela coisa de querer, eu quero pegar o que eu preciso, que é a tomada de decisão, né? O mínimo, né? O que eu preciso para tomar a mínima decisão assertiva, né? Então, assim, aí eu não vou muito, mas eu quero ter alguma coisa. Então, também tem esse perfil, eu não vou entrar lá dentro, né? Vou lá no fundo, mas um pouquinho que eu bebo aqui, eu já consigo aproveitar e aplicar. Então, a gente tem esses perfis, né? Que são perfis que a gente tem no curso, de diferentes tipos, e graças a Deus, a gente é diferente, né? A gente tem essas diferenças. E isso também vai moldando os profissionais e cada um vai construindo as suas carreiras em função disso, né? Alguns feedbacks de gestores, né? Que eu não me esqueço, uns anos atrás, eu conversei com um gestor, ele disse assim, eu percebi, mas fez alguma diferença? Sabe o que mais eu senti diferença? Eu disse, o que ele vai falar? Que não tem nada, vai começar a fazer, vai dizer uma maternada dentro do curso de mestrado. Eu senti diferença na hora de tomar a decisão. Aí ele disse, mas por quê? Porque antes ele vinha e dizia assim, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa, porque no dia a dia está acontecendo isso. Ele está aí agora ele chega para mim e diz, olha, se a gente fizer tal coisa, a gente vai conseguir o resultado tal. Esse outro caminho aqui que eu tinha pensado, é melhor a gente não fazer, porque não vai dar certo, porque eu li umas pesquisas. Aí ele disse que ele achou mais sarro foi isso. Ele disse assim, porque eu li umas pesquisas que não apontam. E o que eu vi em aula diz que não é bom a gente fazer desse jeito. Então, assim, quer dizer, ele disse assim, começou a me chamar a atenção que mudou a forma dele pensar para tomar a decisão. E aí é uma coisa que o me disse uma vez também, né, trazendo da faculdade, professora, a minha lente de ver o mundo mudou. Ele disse assim, que o mestrado podia não ter feito nada por mim, mas ele mudou a forma de eu ver o mundo. Ele abriu um leque de possibilidades que eu não tinha, eu não enxergava, elas estavam ali, e eu não enxergava. Ele disse assim, para mim, ele disse, mesmo se eu tivesse ganhado nada, que ele ganhou com isso, né, para a profissão dele, para a empresa, tudo, ele disse assim, mas para mim, como pessoa, ele parece que tirou umas vendas dos meus olhos e coisas que estavam ali, caindo de madura do meu lado que eu não enxergava, eu comecei a enxergar. Então, é um divisor de águas. Então, eu acho que isso é interessante, porque a gente não tem um impacto na carreira, como tu disseste, não tem impacto só na carreira, né? Eu tenho impacto na pessoa.
esse impacto na pessoa começa a impactar na forma como ela trabalha, na forma como ela, né, se expressa ao fazer, né, seus negócios. Então, eu acho que isso é interessante, né? Eu tive vários alunos consultores, tem vários professores, são consultores aqui dentro, e é interessante, né? Eles mesmo relatam que eles têm muito mais certeza nas coisas que eles falam e passam muito mais credibilidade justamente pelo fato deles saberem o que eles estão falando, tá? E não chegar lá, que treinamento que eu vou dar na minha área, qualquer coisa, porque a gente tem esses pacotes que estão na moda, porque está na moda agora. Então, assim, quando eu mostro que eu tenho uma outra visão, que eu consigo ver de outras formas, as pessoas também percebem aquilo que eu falasse aqui. Aí ele começa a ser visto de outra forma, né? A empresa começa a enxergar ele de outra forma. Então, eu achei esse relato bem interessante, né? Porque é uma coisa que a gente não... Quando a gente está trabalhando, a gente quer algo melhor, quer que ele consiga aplicar, mas esse comportamental que ele desenvolve nesse processo é algo que é intangível para nós, né? E quem está dentro da empresa trabalhando com ele consegue ver essa mudança. Muitos dizem, eu não mudei, mas os colegas dizem, não mudou, né? Então, assim, a mudança que teve nesse processo. Eu acho que a construção do ensino não é só em termos de conhecimento, né? Em termos, afeta a pessoa. E aí, que é a minha área, né? Eu sempre digo que o mestrado é um desafio não só acadêmico, mas é um desafio pessoal. E aí, eu mestrado acadêmico profissional, que é a hora que você se coloca na frente do espelho com você mesmo. A gente vê muito isso, esse relato dos alunos que saíram do mestrado, saíram do doutorado, de como, apesar de não ter um plano dentro da empresa, não é exatamente isso que a empresa preza, fez mestrado, vai ganhar mais como é no público, mesmo falaste, mas a gente vê que eles crescem. A maioria consegue subir no cargo, consegue mais responsabilidade, consegue uma promoção. A gente tem vários relatos, provavelmente vocês têm vários disso. A entrega muda, a entrega que muda, né? É um efeito, que eu brinquei, é um efeito colateral, né? É um efeito colateral. Eles acham que não estão mudando, mas eles estão mudando, porque eles estão vendo as coisas de uma outra forma, né? Eu não brinco mais com o eu acho. Agora eu trabalho, que eu digo assim, vocês sempre aqui, espero que vocês falem sobre dados e fatos, né? Então, se eu não vou mais uma reunião falando eu acho que deveria ser feito tal coisa, eu vou uma reunião dizendo, tem que ser feito tal coisa por isso, por isso, por isso. Certo? Então, isso muda, é diferente, né? Aquilo ali vai mudar a entrega do colaborador dentro da organização, muda a entrega. Eu acho que faz uma construção que vai além do conhecimento da academia, além dessa convivência. Uma coisa importante que eu perguntei para a Isabel. Como é que se vê esse network que desenvolve no mestrado? Porque no mestrado acadêmico a gente desenvolve, né? No doutorado também. Mas aí é muito voltar para a academia, tipo assim, eu estudei com fulano, tem colegas que estudaram comigo e estão trabalhando contigo, aí a gente conhece. E como é que isso é visto no mestrado profissional, assim, apesar do mestrado profissional poder dar aula também, que não posso, porque é o mesmo tipo de qualificação, né? Você conhece, você conhece. Mas esse network desenvolve um network diferente do network do mestrado e acadêmico. Eu nem sei se é tão diferente. Tem diferenças, né? Mas a gente vê que a gente acaba tendo mais proximidade com as empresas. Né? E esse network de vamos trocar, como eu já tinha falado, vamos trocar informações, vamos e trazer, voltando para a tua fala inicial, trazer o autor tal que fez tal coisa, e encontrar esse autor nos eventos, e poder discutir com esse autor sobre fatos que estão acontecendo na minha empresa, é sensacional, gente. É muito legal, eu usei, talvez ficam maravilhados, a gente também,
as pessoas que a gente estuda. E aí fazer esse network, conseguir contar, está acontecendo isso, a mesma coisa, e a pessoa que estuda aquilo falar contigo, e aí tu poder trazer isso para a empresa. É muito gratificante. A gente vê que os alunos ficam maravilhados, eles conseguem realmente aplicar determinadas coisas. E, além disso, essa troca, né, tanto os professores que trabalham em outras organizações, dos próprios alunos, de fazer essa troca. E tem alunos nossos que pensam mais tarde, quando já estiver um pouco cansado, eu vou dar aula, aí eu falei, mas é tranquilo. Quero acalmar minha vida. Eu quero dar aula. Mas uma das coisas... Não quero mais trabalhar. É transnacional, eu trabalho, né? Mas eu tenho esse aluno que eu contei para vocês, que ele estava na dúvida de fazer uma carreira profissional, ele disse assim, se eu fizer profissional, eu não vou cuidar, não quero dar aula. Eu disse, não, se eu tirar isso, não tem nada. É a mesma coisa, vai dar aula igual, vai poder, e eu acho que o profissional, como tu está no meio do trabalho, várias coisas acontecendo, o profissional vai ser bem mais, te levar mais para a prática, vai te obrigar a ir para a prática, né? Então, eu vejo que o profissional acaba tendo uma conexão muito importante com as empresas. Os alunos que saem, né, da empresa para fazer o mestrado profissional conseguem fazer uma conexão bem legal, porque nem sempre a gente sabe que o aluno chega e diz assim, eu quero trabalhar na minha empresa. Só que, claro, tem que estar adequado com o professor, com o que o professor pesquisa. E, às vezes, o aluno diz assim, não, mas a minha empresa só vai pagar se eu fizer tal coisa. Então, a gente tem que fazer um meio bolado, porque o professor não vai poder ficar saindo da pesquisa dele. O aluno não entende, né? Tem um apego àquilo, mas a gente precisa, como acadêmico, na academia de uma maneira geral, nós professores precisamos ter uma linha. A gente não pode sair, porque tem algo que a gente é avaliado que é aderência. Então, se a gente sair muito e ir para outro lado, a gente precisa usar coisas que a gente pesquisa e conciliar. Mas, geralmente, a gente consegue. A gente consegue ajudar. O aluno vem, não, eu preciso fazer tal coisa porque a minha empresa pediu isso. Não dá. A gente precisa organizar com a pesquisa, ou tem que estar outro professor. Por isso que o mestrado não é para qualquer um, né? Não é bem diferente, mas sobre o intercâmbio, esse network, a gente vê que no profissional, eu vejo semelhanças também, né, com o acadêmico, mas o profissional, a gente acaba vendo para a realidade lá do nosso programa, né, que é um programa de projetos. A gente está sempre em contato com o PMI e fazendo network lá, associação. Então, a gente consegue fazer muita coisa da realidade de outras empresas, conhecer outras empresas que estão precisando de questões de projetos, inserir os alunos nesses trabalhos, nesses projetos. Então, realmente, isso é bem interessante e ajuda bastante. A gente precisa cada vez mais fazer isso. Né? Não estou dizendo que é tudo perfeito que a gente consegue, né? Mas tendo a colaboração de empresas como vocês, por exemplo, isso facilita muito a nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer fazer uma pesquisa, sabe que vai contribuir, mas não tem aonde fazer. E se a empresa abrir as portas, ela vai ganhar com isso também. Vocês já viram que é importante, né? Mas nem toda empresa é tão aberta. Né? Não, aqui não, isso aí não adianta de nada, a gente sabe que então, era uma maneira de a gente conseguir conciliar isso. Ok. Bom, pessoal, vamos abrir aí para questionamentos do nosso público. Vocês que estão em casa, não estão vendo, mas tem bastante gente aqui. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Você vai lá, o nosso aluno de mestrado. Eu gostaria de começar. Parabéns, muito rico a nossa conversa de hoje. Feliz de te conhecer, assim, porque eu estive com o André Hecker, que trabalha lá contigo. Sim, trabalha comigo. Sou jurado do Brandmix de inovação do Senai. Semana passada, 6 semanas atrás. E ele é uma reflexo da política de vocês. Né? Então, ver o brilho no olho dele, falando da Protonave, de todas as ações que estão sendo realizadas, da inclusão, do
percentual de mulheres e homens trabalhando lá dentro, isso é fantástico. Então, eu acho que isso está um pouco enraizado no fato do acionista de vocês serem internacional. Eu acho que é muito comum nas empresas de fora essa conexão com a academia e o estímulo ao aprendizado contínuo dos seus trabalhadores. Ainda estava vindo para cá, estava vendo um vídeo justamente que a pessoa falava exatamente isso. Quando você investe no profissional, ele te entrega 90%. Então, ele realmente se entrega algo para a empresa. E, obviamente, que eles vão rodar, vão sair. Né? Então, assim, é um caminho natural. Né? E é isso que faz com que a empresa fique nesses patamares tão altos. Assim. Então, para mim, foi uma amarração muito boa disso tudo que foi falado aqui. Né? E aí, uma provocação aqui de um Vale que tem feito um trabalho fantástico de conexão com as empresas. Como é que a gente traz outras oportunidades se existe uma prospecção ativa da Univale, de bater na porta e falar assim, olha, esse trabalho que a gente está fazendo uma oportunidade pode ser feito aqui na sua empresa. Principalmente nas nacionais, porque, como eu disse, as internacionais elas já têm esse viés de que é importante investir na educação, na formação dos seus colaboradores. As nacionais, a gente vê isso um pouco tímido, assim, né? Então, como é que a gente faz isso? Acho que é uma pergunta que eu queria deixar. Assim. E uma coisa que eu estava conversando aqui com o orientador, aqui, que é assim, é muito individual os trabalhos que você vem fazendo. E seria tão legal se a gente pudesse ter, um professor igual lá no fundo, quando você faz uma análise SWOT dentro da... Tudo também você tem ali diretrizes estratégicas sendo discutidas no nível, né, estratégico, e isso vai para o tático, vai lá para os gerentes, diretores, para de fato resolver, e dali saem ações pontuais de melhoria, de incremento, e às vezes saem projetos de ruptura. Eu queria ver mais esses projetos, falando um pouco dessa entrega tecnológica, mas esses projetos de ruptura sendo a empresa vendo a instituição de ensino como fonte de solução para isso. E aí, talvez não seja um aluno sozinho, seja um grupo vindo para dentro da instituição de ensino e junto com a organização, trabalhando uma solução, um novo produto, enfim, não uma coisa só incremental. Né? Isso a academia faz muito bem, de suprir com muita teoria que depois incrementa os processos dentro da empresa. Mas isso eu acho que ainda a gente precisa galgar um pouco mais isso, de nascerem novas empresas até. De uma ação de dentro da Portomato, por exemplo, para resolver um problema sério, vire um novo serviço da Portomato. Eu sou entusiasta da inovação, tenho certeza que vocês gastam muito dinheiro lá com os portainers, para capacitar o cara que opera o portainer. Ele precisa de um navio para fazer, a gente estava discutindo outro dia aqui, de fazer, podia ser junto com a academia, um simulador, um dos moldes do simulador de caminhão, enfim, que seria talvez muito mais barato para você fazer essa formação inicial como operador. Então, essa abertura que eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais, né, e trazer outras empresas. Então, é mais uma reflexão aqui que a gente está indo num caminho fantástico. Eu acho que a gente tem ainda bastante isso. O PPG é um curso novo, a gente, né, tem origem em 2016, a gente não tem nem 10 anos de vida ainda, né? Mas a gente está bem intensamente nesses últimos anos aí, buscando, né, para as primeiras parceiras aí do PPG. A gente está começando a fazer trabalho com as empresas, agora a gente está, né, tem colegas da Cantu que vão entrar agora no semestre. A gente fechou parceria agora com a Bung, tivemos reunião com a Bung. A Bung vai abrir até salas aqui também, a Cantu também. Então, a Bung vai abrir para pesquisa, elas não podem entrar dentro para pesquisar, então os portos, né, deles que são de outros tipos de, que não são cargas de container, né? Então, os portos podem ser abertos para as pesquisas, eles vão começar a trazer pessoas para cá, a gente pode dizer o que a gente precisa, eles vão trazer para cá, para a universidade. Então, assim, eles estão entrando nas universidades no Brasil, mas eles dizem que a Univale é a universidade com deles. Então, todos os principais investimentos serão aqui, tá? Então, é uma parceria que, né, que a gente fechou, assim, bem forte com eles e vocês vão começar, principalmente ano que vem, até o final do ano, quero botar a sala e depois na sala vai começar
aí eles vão vir para cá, né, com força, certo? Então, fechamos parceria com eles, com a PUL, com a Multilog, com a... Gente, tem mais 3, eu não me lembro agora, são 3, que vão estar aqui até o ano que vem. Agora para Porto Alegre, vai construir salas aqui, né, aqui no corredor, aqui na B13, de salas do auditório da Porto Alegre. Então, mas assim, as empresas estão vindo atrás da Univer, graças a Deus, as empresas estão vendo, né, esse ponto, então assim, a gente está ficando bem contente. Só que dá trabalho, né? É uma questão de relacionamento. A Porto Alegre já confia, a Porto Alegre já conhece, a gente está desde o início, né? A Porto Alegre desde a primeira turma, mas eles estão aqui dentro, eles entendem já e conseguem ver isso. As outras universidades estão começando, as outras empresas estão começando a ver, né? Essa possibilidade, quando tu é a única que começou a vislumbrar essa possibilidade, já estão 2 alunos aqui. Então, assim, eu vou ser orientando esse negócio. Receita Federal agora também, eu posso conhecer. A Receita Federal também vai ter alunos aqui ano que vem, então, esperando, tá? Tudo é certo. 10 alunos da Receita Federal, então, incluindo, né, provavelmente aí o delegado da Receita. Então, quer dizer assim, ó, a gente está correndo, né? Somos poucos, mas estamos correndo atrás, e a gente entende essa conexão como importante, né? E nós queremos também mostrar que essa conexão é importante a levar. Então, e é difícil uma construção que a gente tem que fazer. Então, a Porto Alegre a gente já desenvolveu esse relacionamento, então, a gente tem que desenvolver com as outras, para eles conseguirem ver isso, que a Porto Alegre já consegue perceber hoje. Bom, já que a gente... uma coisa que me chamou a atenção que tu falaste foi sobre o incremental e o radical, né? E nós, na administração, a gente trabalha muito com o incremental. É muito difícil para a gente conseguir esse radical. Muito, muito. E a gente já se conscientizou que o incremental é bom, porque se a gente não tivesse só esse incremental, né? Eu sei que às vezes a gente tem aquele anseio, né? Uma das coisas que a gente conversa na hora da avaliação, que quando uma das na nossa avaliação, a gente teria que ter uma inovação. E a gente, é muito raro a gente chegar no nível, porque a CAPES, ela faz, em geral, de todas as áreas, né? Nós, na área de administração, a gente não consegue nunca chegar no nível de inovação alta. Não consegue, é muito difícil. Então, a gente já trabalha consciente disso, entendeu? A gente já está... Até porque, assim, a administração, você fala, uma ciência social aplicada. É uma ciência que estuda o que está acontecendo. Então, assim, a gente consegue inovar em processos radicalmente quando tem coisas de tecnologia envolvida, como tu acabaste de dar exemplo. Agora, inovar radicalmente num processo administrativo, a gente entrar dentro da área contábil e querer inovar em balanço, né? Tu não consegue. Agora, tu consegue inovar nas tecnologias que podem propiciar que isso ocorra, né? Antes levava 15 dias, agora leva 2. A utilizar esse balanço, a inteligência artificial, coisa que eu possa extrair dados, trabalhar isso. E aí eu consigo essa inovação, mas se tu olhasse a administração em si, uma mudança radical, assim, né, disruptiva, é mais difícil, né, da gente conseguir. Não é impossível, né? Mas a gente tem essa dificuldade. Mas tem essa dificuldade, porque é uma ciência social aplicada. Então, a gente estuda o que está acontecendo, né? Então, assim, se alguém fez disrupção, ela já aconteceu, e a gente está estudando a disrupção. É esse o contexto, e por isso tão difícil para a gente conseguir ser disruptivo na administração, né? Eu estou falando na administração. Não estou falando em criação de produto, não estou falando desse tipo, estou falando administração em si, né? E aí demanda tempo. Demanda tempo. Né? Porque no mestrado, no mestrado, no espaço de tempo que a gente tem para pensar em desenvolver por algo efetivo, só se tu já chegar bem, cara, só se tu já chegar, tipo, depois 3 anos antes como especial, e aí chega lá e conclui, porque aí, talvez num doutorado, né, profissional, aí eu acho que depende de realmente tu conseguir desenvolver. Agora, a questão da parceria, que tu falou aí da empresa, tá, né, da
a gente tentar trazer soluções. Eu acho que uma das tentativas que a gente tem aqui no programa, né, Tati, que é a disciplina do desafio, que vai pela organização e diz, olha, diz o que tu tem de problema e a turma, os alunos, Vai buscar uma solução. buscam uma Procurar solução. soluções, né? A gente está agora só esperando a empresa. Então, assim, e aí até agora nós somos parceria com a Unimed, né? Então, assim, eles abriram as portas para a gente fazer. Agora a gente está agendando os alunos poderem entrar lá e fazer as entrevistas, observar em loco, analisar movimentos. Então, a empresa se abriu para algo, né? Já teve uma rodada já de conversa com o pessoal. Então, assim, é difícil também as empresas se abrirem, porque ao abrir eu mostro as minhas feridas, que eu digo, né? As fragilidades que eu tenho, me exponho. Então, assim, poucas empresas, né, conseguem ter maturidade, né, para poder fazer esse tipo de ação. Mas a gente concorda, né? Tanto que esse movimento de trazer a empresa para cá e conversar é uma dessas buscas de tentar trazer as empresas para cá e ver o trabalho que a gente desenvolve, né? Eu acho que são movimentos importantes. Quem sabe no futuro as empresas pagando para os professores e para os alunos. Fazer, a gente não precisa nem se pagar. Aí seria tão bom essa ganhando dinheiro ainda com a solução encontrada. Na verdade, é um comentário, mas também uma pergunta mais voltada para você. Eu vejo bastante entusiasmo nessa questão da Fortunab incentivar bastante o pessoal a estudar, pagar, incentivar, enfim. De fato, fiquei muito impressionada em como eles incentivam mesmo, porque 80%, né, assumir 80% de mensalidade, isso é bastante coisa, mas eu vejo que a Fortunab, por ser a Fortunab, isso é um impacto, lógico, eu sei que é bastante, representa bastante dinheiro mesmo para a Fortunab. Eu entendo o quão é importante o estudo, o quão é importante investir nisso, e eu trago isso para a minha realidade. Eu sou uma grande defensora do estudo, não é boa que eu faço mestrado, eu sou uma grande defensora, eu acho que tem que estudar, eu acho que tem que buscar, mas a minha empresa é uma empresa pequena. E eu faço parte da gestão da minha empresa e eu sempre bato muito na tecla, eu sou chata, eu sou conhecida como a chata que estuda e encho a paciência do pessoal lá, tipo, tá fazendo inglês, mas tu terminou o ensino médio, tá? Eu sou a chata. E eu pergunto para ti, porque eu penso na minha realidade lá, na retenção de talentos e também como fica o sentimento da Fortunab, para ver se eu também, se eu estou muito errada no meu sentimento, porque a gente já investiu e a gente já investiu bastante e perdeu o colaborador depois de investir. Eu sei que acontece, o colega aqui também já falou que isso é do mercado, a gente investe, a pessoa cresce e vai embora. Fazer o quê? Acontece. Mas eu queria entender um pouquinho como é o sentimento da Fortunab em relação a isso. De pagar mestrado, de pagar curso, de pagar idiomas e ver o funcionário, de repente, crescer e buscar alçar outros voos em outros lugares. E se isso bate talvez um pouco com o meu sentimento de gestora lá na minha pequena empresa, né, de como eu me sinto, de como eu poderia, de repente, pensar numa outra maneira de reter talentos, ou entender um pouquinho essa dinâmica da minha empresinha e da Fortunab, né, como as coisas funcionam bem complexas na minha realidade. Vamos lá. O investimento da gestão da empresa é para aquelas pessoas que estão lá. Enquanto nós, profissionais, estamos lá, nós estamos recebendo o investimento. E não existe esse sentimento de que perdi essa pessoa. Isso acontece, isso é um movimento do mercado. Tanto que quando, lá no início, lá em 2007, quando nós fomos implantar o subsídio de educação, houve um questionamento. Nós vamos colocar uma regra de que essa pessoa precisa ficar na empresa tanto tempo depois de receber o subsídio de educação, que é normal. E a resposta que o nosso diretor disse foi: não, as pessoas vão ficar aqui
enquanto elas quiserem, assim, enquanto estiver bom nas duas partes. Nós não vamos forçar a pessoa a ficar aqui, isso influencia na entrega dela. Como se fosse para valer a pena Sim, não vai estar feliz. Se a pessoa achar que o investimento não vale a pena, porque valeu a pena. Porque vale a pena. Isso. E nós temos pessoas que vão e voltam. É verdade. Nós tivemos recentemente 2 gerentes, nós contratamos 2 gerentes que já tinham trabalhado. Né? Um foi um caso muito marcante. Nosso gerente financeiro ficou 15 anos na empresa, é claro, ele não começou gerente financeiro, ele se desenvolveu e chegou a gerente financeiro, ficou 15 anos na empresa. Começou a pensar em qual seria o próximo passo na carreira dele, recebeu uma proposta para ser diretor financeiro numa outra empresa, menor, mas era uma posição maior, e ficou 2 anos. Nesse momento, nós contratamos um outro gerente no mercado, que ficou na Portonave 2 anos, e foi embora. E quando ele soube que esse gerente foi embora, ele quis voltar no mesmo cargo de gerente. E voltou. A gente brinca, vale a pena ver de novo. Futuro, vale a pena ver de novo. E voltou, ele foi bem-vindo. E nós tínhamos uma regra de que, para a pessoa voltar, precisaria estar fora pelo menos 3 anos. Por causa dele, nós revivemos o documento e escrevemos dois. Para que fosse possível a volta dele. A gerente de comunicação, ela também trabalhou na Portonave lá no início das operações, depois ela foi para uma outra empresa do grupo, depois foi para o mercado e voltou para a Portonave. E também tem uma situação bastante curiosa, porque o marido dela tinha uma carreira, né? Os dois se conheceram na Portonave, depois ele saiu da Portonave, foi para uma outra empresa também da área portuária. Eles estavam fora do Brasil, já pensando em voltar, eles queriam voltar para o Brasil. Quando ela soube da oportunidade de gerência de comunicação, os dois conversaram e vamos lá, olha, Alessandra, está bem, eu tenho interesse. E tá, mas o marido está na concorrência, e aí? A gente já conversou em casa. Ele vai abrir mão, ele vai sair. Ele também tinha uma posição de gerente, ele também abriu mão, porque os dois cresceram na Portonave, os dois sabem o significado da Portonave para a carreira dela, e aí também foi uma decisão do casal, porque ela abriu mão de algumas coisas para que ele pudesse ter o desenvolvimento da carreira dele agora. Em contrapartida, ele abriu mão para que ela pudesse voltar para a Portonave. E foi feito investimento nessas 2 pessoas. No momento, eles foram embora e eles voltaram. E temos situações de pessoas que também foram, receberam muito investimento, foram embora para montar uma consultoria. E hoje é prestador de serviço nosso, naquele tema que a pessoa estudou tanto quando estava trabalhando na Portonave. Então, esse tipo de coisa acontece. Não sei se eu disse. Não, eu tenho uma perspectiva. Mas é claro que a Portonave é uma empresa que tem uma solidez financeira. É por isso que eu digo, para pequenas empresas, às vezes é uma decisão que é uma decisão forte, é uma decisão difícil, porque não é tão fácil. Investir em educação no país que a gente vive é uma decisão que impacta bastante, para depois, de repente, ter uma estratégia, né, de algumas empresas que têm um valor muito alto. Vamos, exemplo, ao centro. A gente sabe que é um caos ao centro, né? Vamos pagar uma faculdade de 4 anos e enquanto a gente está pagando a faculdade, a minha cunhada está trabalhando só para manter. Só para contar. Isso é uma questão que eles pagam integral, na verdade, é uma estratégia. E isso faz com que eles consigam ter o retorno de não ter que ficar treinando essa Gasta maior no treinamento e na quebras de atendimento pela município
realmente então tem que as empresas pequenas a gente mostra, quando a gente estuda, né, as questões de RH, que não é o meu, mas como eu gosto, eu acabo lendo alguns artigos, as pequenas empresas elas precisam usar a estratégia e fazer um cálculo para ver o que dá para eles fazerem. O que vale mais a pena, né? Precisar uma atividade mais grande, é melhor investir para que o que eu gasto em contratação, que eu gasto no movimento, acaba não valendo a pena. Então, a retenção através do incentivo pode ser um caminho. E a maioria das empresas não fazem o que vocês fazem, né? De deixar sem ter um contrato de emprego. A maioria das estratégias da cidade. É porque vocês realmente confiam no lugar. Não é só escolaridade. É tudo, é a cultura, é a confiança, a relação de confiança que existe dos nossos diretores para nós. Eu falo muito aqui, parece uma chatice. O Cris, né, a gente está lá, a gente sabe, a relação de confiança que eles têm conosco, de autonomia, é muito grande, né? Eu até falei aqui para a professora Tatiane, a conversa do subsídio, né, para ir para Alicante, quando as pessoas vieram conversar, eu fiz as contas, eu dei a resposta e depois eu avisei para o nosso diretor, falei, ó, esse combinado. Ele falou, não, claro, então ficou, impossível. Esse combinado é piloto junto. E é claro que eu sei que eu posso fazer aquele combinado, porque o nosso raciocínio está muito alinhado. E eu sei que financeiramente a empresa também pode fazer isso, porque a minha conta foi esse valor que vai ser investido para a pessoa ficar um mês lá em Alicante, é o mesmo valor que a gente já investe para uma pessoa ficar 2 meses lá em Antuérpia fazendo curso lá na autoridade portuária. 2 semanas, alto falho, né? 2 meses. 2 semanas. Né? 2 meses foi. O Diego foi o primeiro. O Diego foi o desbravador. Ele fez um mestrado na área jurídica e ele tinha 2 meses de disciplina. Ele trabalhava no meio de isso, e a negociação dele foi: eu tiro férias 1 mês e eu fico os 2 meses, meio período disponível para trabalhar e meio período estudando. E ele recebeu. Vamos lá, última pergunta. Mas eu vou perguntar. É muito legal de falar, porque a gente consegue perceber que vocês têm, até nessa última fala, né? Dizendo assim que eu posso fazer, por quê? Porque vocês têm uma conexão de valores, de cultura organizacional, né, que é um caminho, né, para uma cultura de inovação, como o colega comentou aqui, que demonstra que a empresa tem uma certa maturidade já nesses movimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê outras situações como, né, as professoras comentaram, assim, que, por exemplo, daí a pessoa foi lá, abriu sua empresa e começou a perceber que o colaborador que fez o mestrado começou a ter uma mudança na sua tomada de decisão. Né? Ela chegou lá, fez uma consultoria, e viu que, opa, peraí, não, tinha que fazer diagnóstico, tinha que fazer um... Então, a gente percebe que hoje existe muita resistência, né, no olhar de trazer a academia, trazer a teoria, a conexão com a prática. Né? Então, assim, o que vocês percebem assim, como efetivo dentro de ações para quebrar um pouquinho dessa resistência, né, da teoria à prática? Eu sei que não vai dar tempo, mas eu ia perguntar algo nesse sentido. Se vocês, por mais que tenha a questão dos valores já mais enraizados e a retenção da cultura, da aprendizagem, mas existem gestores que têm resistência a isso, de que operadores não vão estudar, porque, enfim, como é que funciona essa... Eu vou responder aqui, tá? Então, mas a memória. Existe gestores que vieram de uma empresa, de outra cultura, que questionam essa regra. Mas por quê? Porque pode fazer qualquer coisa. A gente diz porque
é uma decisão nossa, porque tem benefícios, e já tivemos muitos debates em reuniões por causa da escolaridade. Já mudamos, inclusive, a nossa regra, porque antes todas as pessoas podiam fazer qualquer curso relacionado ao doutorado. Então, uma pessoa que trabalha lá no armazém, ele podia estudar direito. Claro que isso teve um efeito colateral, e depois as pessoas começaram a lá bater na porta e pedir uma vaga, a gente não tinha vaga para todo mundo. Então, nós fizemos uma restrição. Agora, a graduação, a pessoa precisa estar relacionada com a atividade atual dela. E aí, todo mundo chorou de alguns, outros concordam, não, agora eu acho que está mais justo. Então, as opiniões diferentes também fazem o processo ser repensado. Né? Não sei se é resistência, mas é uma forma de enxergar, olha, está me atrapalhando. Eu já perdi 5 pessoas que foram para outra área. Ou não está pensando numa melhoria no processo que está aqui, está pensando na outra área. Que no fundo foi uma oportunidade de crescer e melhorar o projeto. Tentando responder a pergunta da Tintante. Uma das maneiras que a gente vê de mudar essa maneira de pensar na empresa não são resultados. A empresa trabalha com resultados. Então, a partir do momento que a gente consegue entregar alguma pesquisa que gera um resultado, a empresa já vai ver com outros olhos. Então, a melhor maneira é resultado, trabalhando, conseguindo fazer. Mudou alguma coisa lá no financeiro? Então, a gente faz de tudo para que, quando a gente consiga aplicar isso dentro da organização, a gente mostre o quanto isso impactou. Às vezes não dá tempo, né? Mas vamos medir métricas. Métricas é o que ajuda bastante. E às vezes nem só no financeiro, coisas graves também, por exemplo, relacionadas à segurança do trabalho. Né? Tu consegue realizar algo que impacta na segurança, que é um problema, e é um problema trabalhista relacionado a isso também. Então, quando tu mexe em questões que mexem no bolso, que mexem no bolso, no final, tu não tem um retorno financeiro direto, mas tem a contrapartida. Porque tu tens acionistas, tu tem que prestar conta, não tem jeito. Esse investimento, a gente precisa mostrar para os acionistas, de uma maneira geral, quando a gente fala de grandes empresas, né, de SAs, a gente precisa mostrar para os acionistas o quanto isso está ajudando, está dando de retorno. E assim é que a gente consegue ir mudando. Senão, fica mais difícil. Uma coisa que eu percebo, assim, algumas empresas que têm esse perfil do protonado, né, o gestor de RH, achei muito legal a fala dele, disse assim, cada colaborador nosso está construindo a sua carreira, né? E nós estamos capacitando a nossa sociedade para o crescimento. Então, assim, ficar na nossa empresa ou ir para outra empresa, não cabe a nós decidirmos. Cabe a nós decidirmos enquanto ele está aqui, nós fazermos o melhor por ele, para ele poder fazer o melhor por nós. Eu achei aquilo muito legal, assim, tipo, não era nem dessa época da Sodeste, que é muito tempo atrás, e era uma empresa bem visionária, assim, eles capacitavam qualquer um, qualquer área, qualquer curso, não interessava o que era, né? Então, chegou uma época na empresa que ninguém lá dentro não tinha faculdade, eles tinham 30, 40% de doutores dentro da empresa. Então, assim, eles capacitavam tudo e todos, independente da área, pagavam os cursos, mas eles tinham um porém lá dentro. Era assim, se reprovasse numa disciplina, uma tinha que reembolsar a empresa do valor integral do curso. Então, não podia rodar em nenhuma disciplina. E aí eu perguntei, mas isso funciona? Não funciona, nós nunca tivemos nenhum funcionário reprovado aqui dentro da empresa. Deixou no bolso do funcionário. Porque assim, a gente paga o que vocês querem, eles pagavam literalmente o que vocês quiserem. Não precisa ser da área, não investir nisso, não precisa ser da área, pode fazer uma língua e um curso universitário, não tinha problema. Mas seguinte, reprovou, perdeu, e eles assinavam o contrato, né? Reprovou, perdeu todo o direito. Isso nunca na empresa aconteceu, e eles tinham 700 e poucos funcionários. Nunca tinha acontecido isso. Eu pensei, mas agora, não, por que eles vão reprovar? Por que eles vão reprovar? A gente está capacitando para a carreira deles, não é para a nossa empresa. Quando eles saírem daqui, eles vão poder atuar em qualquer outro mercado, a gente está capacitando para a sociedade.
gente fosse hoje, né, na época da sustentabilidade, está envolvido para desenvolvimento social, local, regional, de onde a empresa está inserida. Então, acho assim, que são pontos interessantes, né? São pontos de vista diferenciados e que as empresas vão buscando se adaptar de acordo com a sua realidade. Tem pequenos que não tem condição de fazer isso, óbvio, né? Não sei muito isso. Bom, pessoal, devido à hora aí, né? Já estamos aqui, o papo está muito bom. Né? Muito obrigada por estarem aqui conosco, né, Alessandra, Isabel, muito obrigada por terem vindo participar conosco desse bate-papo. Obrigada a todos que estão aqui presentes hoje. E vamos lá, né? Agradecemos a presença e convidamos para participar do nosso próximo encontro Ciência e Negócio, que vai acontecer no dia 24/8, às 17 horas. Tá? Vai ser uma quinta-feira. Não esqueçam de fazer a inscrição, né, via sistema ELIS. E estão todos convidados. Muito obrigada por estarem conosco até agora. Obrigada. Até a próxima.